poderoso. Eu queria ir para o nosso tempo de palavra. Estou muito feliz hoje de ver algumas carinhas na igreja. Muito bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Pode deixar um pouquinho mais alto, tá gostoso esse. Não muita coisa. Só veja se no Face lá não está muito alto, né? Isso. Glória a Deus. João capítulo 10, versículo 7. E nós vamos ler alguns versículos que diz assim, ó. Isso. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões, e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, abundantemente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, essa é a tua palavra, Deus. Senhor, uma presença do teu Espírito neste lugar, Deus. Então fala conosco nessa noite, Pai. Ainda que o homem tenha preparado a palavra, Senhor, mas o Senhor tem liberdade para falar conosco, porque o Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, Deus. Quebra os nossos paradigmas, Senhor. Que a tua palavra penetre em nós, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor faça as mudanças que precisam ser feitas em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você quer que Deus fale com você aí? Amém, eu também quero, né? O pregador é aquele que Deus fala várias vezes com ele, né? Porque ele prepara a palavra, Deus vai falando com ele, daí depois ele termina a palavra, depois ele vai pregar e Deus continua falando com ele, né? E Deus é tremendo. Eu quero, trazer algo que Deus colocou no meu coração. O tema dessa palavra é Jesus, a porta das ovelhas, né? Algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar. Então Jesus fala que Ele é a porta, amém? No versículo 7, até se a Amanda quiser colocar aí do que a gente leu, o próprio Jesus afirma que Ele é a porta. Não é isso que Ele está dizendo? Então Jesus afirma de novo: digo-lhes a verdade, né? A verdade, isso aqui que eu estou falando é sério, né? Eu sou a porta das ovelhas. Você pode dizer amém por isso? Antes de entrar no texto, né, disso que a gente leu, eu quero que é importante a gente falar um pouquinho sobre porta, amém, irmãos? Só para a gente poder, porque Jesus diz que é a porta, né? E várias vezes você vai encontrar a porta no Novo Testamento, né? Mais uma que a gente conhece bastante, está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24, né? Está lá onde fala sobre porta. E eu peguei apenas o final ali, né? Coloca para nós então Lucas 13, 24. E aonde Jesus fala de uma porta estreita e outra porta larga. Amém, irmãos? Leitores de Bíblia, é isso? A Amanda já vai achar para nós lá. Então, Jesus nesse versículo aí, no versículo 24, ele fala sobre a porta estreita. E ele fala para se esforçar. Isso. Esforce-se para entrar pela porta estreita. É isso? Está falando assim, esforça-te. Vai ser meio difícil, não é isso? Mas você tem que se esforçar para entrar nela. E Jesus aqui também fala que Ele é a porta das ovelhas. Então, eu entendo, que Jesus, nos convida para entrar por essa porta. Mas essa porta, duas coisas se destacam nela. Ou nessa parte, não nessa porta, nessa parte se destaca uma porta estreita e uma porta que precisa de esforço para entrar. Então, duas palavras-chave aqui, a porta estreita e esforço. Esse versículo, então, ele dá ênfase nisso. Então, Jesus convida para entrar. Mas agora eu te pergunto, de acordo com esse versículo, é fácil entrar por essa porta, irmãos? Não, né? Eu creio que não. Eu creio que se Jesus falou esforço para entrar pela porta estreita, é porque ela é difícil de entrar. É que ela dá um trabalho para entrar. Não é fácil entrar por essa porta. Alguém aqui já teve em algum momento que passar por um
parte mais apertada, mais estreita, ou entre paredes, ou alguém aqui, sei lá, se já escalou montanhas, você já teve que passar em algum lugar estreito? Geralmente as pessoas mais gordinhas como eu, o que ela faz em primeiro lugar? Ela dá uma murchada assim, né? É isso? Porque não é fácil passar por um lugar estreito, né? Principalmente os gordinhos, né? Mas acredito que você já passou. Se você passou por algum lugar estreito mesmo, você teve que se esforçar mesmo, né? Eu já tive que me esforçar. Dependendo do lugar, você não tem que. Se você tiver com uma roupa, com uma jaqueta, não tem que tirar, né? Porque talvez não dê para passar, né? Se você tiver com uma mochila, então não dá para passar. Você tem que deixar a mochila do outro lado e você fica ali para passar. Então não é fácil passar pela essa porta. Então não é fácil. Assim como nada é fácil nessa vida. Concluir uma faculdade é fácil, irmãos? Um doutorado, um mestrado, será que é fácil concluir? Não. É muito difícil. É bem difícil. Se a gente for olhar, né, eu me lembro, né, que eu estava fazendo, né, um trabalho da faculdade, né, e assim coincidiu tanto na minha faculdade secular, né, que era um curso, como é que eles falam, né, tem o bacharelado e tem o técnico, como é que é? Não, outra coisa. Não, acho que eu já vou lembrar aí, mas eu não lembro ali, mas tudo bem, não vem ao caso, né? Mas a questão é que eu tive tive que fazer um trabalho para concluir, não era o TCC, porque eu estava fazendo, né, juntamente terminando a convalidação de teologia, e daí tinha o TCC de teologia no mesmo período. E eu me lembro que teve dia de você amanhecer o dia e anoitecer o dia aí, e nada, de poder dormir, não podia, tirava um cochilo e tal, porque tinha um período para entregar aquilo, e era muito difícil. Então, vai exigir, né, para você fazer um mestrado, uma faculdade, um doutorado, às vezes você vai ter que abrir mão de horas de sono, você vai ter que abrir mão, às vezes, de um lazer, amém, né? Talvez os teus amigos falam, vamos lá, então, puxa, eu não posso, porque eu preciso concluir esse TCC, né? Eu tenho que concluir esse trabalho. Então, existe um esforço para conseguir aquilo. Por quê? Porque não é fácil. Assim como qualquer coisa na nossa vida que a gente queira crescer, não vai ser fácil, amém, irmãos? E aí eu coloquei um princípio aí. O esforço é a chave da porta para o crescimento. Amém? Então, sempre vai exigir o esforço. Eu sempre falo, né, que as pessoas confundem esse tempo da graça, né? E que falam que não, que isso é fácil. Não é fácil não. Eu sempre falo que a graça, ela exclui o merecimento. Eu não mereço nada, mas ela não exclui o esforço que eu tenho que fazer para conseguir as coisas. Isso a graça não exclui. O esforço vai ter que ter. Eu não vou ter merecimento porque Jesus já ganhou por mim, Jesus já pagou o preço por mim. A graça é isso, favor e merecido. Mas o esforço não. Eu tenho que me esforçar. Então essa porta não é moleza, sabe? Algumas pessoas são convidadas ou vêm para Jesus achando que a vida delas vai ser fácil. E isso é a maior mentira que tem. A vida cristã não é fácil. A vida cristã vai exigir de nós renúncias. A vida cristã vai exigir coisas de nós. Renúncia do nosso ego, renúncia da nossa vontade. Não é isso? Renúncia às vezes do nosso descanso, eu não sei. Mas a verdade é que não é fácil. Alguém falou que é fácil. Alguns tentam vender, vem para Jesus e tal. Não, vem para Jesus sim. Mas Jesus fala assim, aquele que quer ser como eu, aquele que quer ser como o meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, eu queria falar um pouquinho dessa porta. Então, não é moleza a gente entrar por essa porta. Se fosse, Jesus não tinha falado, não tinha pedido. Também não, meus irmãos. Então, é porque não é fácil. Amém, irmãos? Então, de novo, Jesus está convidando você e eu para entrarmos pela porta que é Ele. Amém? E agora é bom a gente ter essa consciência. Para quê? Porque isso nos prepara para os momentos de dificuldades, para os momentos de lutas,
coloca para nós de novo, Amanda, agora sim. Agora sim, entrando de fato em que a gente quer falar. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, não é a porta dos bodes, amém? Não é a porta dos lobos, amém? É a porta das ovelhas. Jesus está falando, eu sou a porta das ovelhas. E foi isso que Deus trouxe no meu coração. Então, o primeiro princípio que eu queria que você anotasse aí, é esse aí, né? Para entrar pela porta, precisa ser ovelha. Pode colocar aí para nós, Amanda? Outro slide. Para entrar pela porta, precisa ser ovelha. Dá um enter aí para nós, para ver se aparece alguma coisa aí. Pode ir mais para frente. Isso, olha que bonitinho. Então, se ele é a porta das ovelhas, para entrar por essa porta eu preciso ser ovelha. Amém, amém, irmão? Parece que eu estou chovendo no molhado, mas a gente precisa enfatizar isso. Eu preciso ser ovelha. Se eu não for ovelha, eu não consigo entrar nessa porta. Ou eu sou uma ovelha, ou eu sou um bode. Então, eu preciso ser ovelha. Então, Jesus convida todos para entrar por essa porta. Mas nós, hoje que temos já alguém que tem uma caminhada com Deus, está falando assim, você precisa ser ovelha para entrar, porque senão você não consegue entrar. Porque eu até coloquei ali, a questão com Jesus é, venha como está, mas não permaneça como você chegou. Amém, amém, irmãos? Eu posso vir para Jesus como um lobo, eu posso vir para Jesus como um bode, não é isso? Mas então a questão é, venha como está, mas não fique como você chegou. E isso serve para nós aqui, amém, irmãos? Né? Esses dias eu ministrei algo, né, sobre isso, nós precisamos crescer, nós precisamos mudar para receber o vinho novo, lembra disso? Então eu preciso crescer, eu preciso mudar, né? Então lá em Mateus capítulo 22, né, vou dar um pouquinho de ênfase nisso, Mateus 22, 14, fala sobre isso. Jesus fala ali, tipo assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, amém? É isso? É isso aí que está aí, né? Por que será, irmãos? Será que Jesus, tipo, ele faz acepção de pessoas? Não pode, né? Porque a Bíblia fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Então, como assim? Por que Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos? E aí, eu quero falar algo para você. O convite é assim, ele é aceito ou não? Amém? Amém? Ou eu aceito ou não, né? Me convidaram para o casamento, eu vou decidir se eu aceito ou não. Amém? Então, a questão é essa. Muitos são chamados, mas devido a essa porta ser estreita, poucos são aqueles que conseguem passar por ela. Por quê? Porque Deus chama muitos, mas os escolhidos são aqueles que respondem a esse chamado. Não é que Deus faça acepção de pessoas, Deus nunca vai fazer acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Amém, amém? É assim que funciona. É a palavra que diz. Então, reforçando, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Para entrar nessa porta tem que ser ovelha. Ele não é porta para outro tipo de qualquer coisa. Ele é porta de ovelha. E aí eu queria falar um pouquinho sobre característica de uma ovelha. Amém? Porque eu preciso me encaixar em ovelha. Amém? Eu preciso ser ovelha. Então eu queria compartilhar com você 3 características aqui que eu coloquei de ovelha. Amém? A primeira característica, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Amém? Você quer anotar aí? Pode anotar. Enquanto isso eu pego uma aguinha. Primeira característica que eu queria compartilhar com os irmãos, né? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ou, falando para nós aqui, nós ouvimos a voz de Deus. Então, Jesus fala, lá em João 10, 27, ele fala exatamente isso. Coloca para nós, Amanda, por favor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Depois nós
vamos continuar esse versículo. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É isso que Deus está falando. Então, uma característica de ovelha de Deus, ela ouve a voz de Deus, ela ouve a voz do seu pastor. Então, a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do pastor, do seu pastor? Não do pastor Marcos aqui da Dora, pastor Jesus. Você consegue parar agora e lembrar o que Deus falou para você? Se isso traz para nós um ponto de interrogação, então nós precisamos voltar a ser ovelhas. Eu preciso ter o desejo de ouvir a voz de Deus. Ou seja, e quando eu estou falando disso, eu creio que você vem para a casa de Deus, ou às vezes, que nem ontem eu estava ontem eu estava numa reunião de pastores aqui de Almirante Tamandaré, estava o pastor Josadac ali, foi uma bênção, ministração, eu estava lá, estava vindo. Então quando a gente vem para o culto, a gente ouve, mas eu estou falando diferente agora. Eu estou falando de você como ovelha, de eu como ovelha, eu ouço a voz de Deus. O que Deus tem falado para mim, eu consigo colocar no papel: Deus falou comigo assim, assim, assado. Se isso não acontece, nós precisamos ir para Deus. Porque eu vir para a igreja e receber uma palavra, e graças a Deus, eu não me canso de falar que nessa casa Deus tem nos dado alimento, nós temos sempre daqui alimentado cada culto, né? Mas não é suficiente para nos manter. O que vai nos manter de pé é a voz de Deus falando comigo. É isso que me mantém de pé. Eu não posso me contentar, em ouvir a palavra de domingo e não continuar buscando, não continuar falando com Deus, para que Deus fale comigo. E Deus vai falar, Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas novas que você não conhece, que você nunca ouviu. Então a primeira característica é: a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, e eu preciso ouvir a voz. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu vou rolar hoje bastante a nossa Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala o seguinte. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então ele está falando aqui, se alguém ouvir a minha voz. Então se ele fala, se alguém ouvir a minha voz, significa que tem gente que não ouve a voz. Amém ou não, irmãos? A questão é muito lógica. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz, então abrir a porta, eu vou entrar com você com ele. Então, essa palavra, ela é profunda. Jesus bate na nossa porta todo dia. Se nós não ouvirmos e não abrirmos a porta, Ele não entrará e nós não cearemos com Ele. Cear significa comunhão, intimidade. Não é isso quando a gente vai na casa de alguém, faz um churrasco, come junto. Isso é comunhão, relacionamento. É disso que Jesus está falando. Eu quero ter relacionamento com você, mas se você não ouvir eu bater na sua porta, então eu não consigo entrar. Então muitas pessoas acabam não ouvindo a voz de Deus, e a característica da ovelha para entrar pela porta é ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do seu pastor. Então a palavra de Deus está dizendo isso: as ovelhas ouvem a voz de Jesus, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, sabe? E com Jesus não tem meio termo. Amém, amém? Jesus não tem ficar em cima do muro. Eu não sou, eu não sou ovelha, mas eu também não sou bode. Não tem, com Jesus não tem. Ou é ovelha ou é ovelha ou é bode. Simples assim. A palavra de Deus é simples assim. O que Deus está falando conosco? Deus está nos levando. Venha para cá. A porta é: vem, entra pela porta. Eu quero você comigo. É isso que Deus está falando nessa noite. Então Deus está alinhando-nos para isso. Então a primeira característica é gravar isso: a ovelha ouve a voz do Senhor. E aí eu coloquei aí 2 princípios que nós precisamos ter para ouvir a voz de Deus. Amém? Coloca para nós aí, Amanda, fazendo um favor. Segura aí. Para ouvir a voz de Deus precisa ser aqui na igreja.
espírito não se comunica com carne. Eu não consigo tocar Deus pela minha carne, pela minha alma. Muita gente tem tentado tocar Deus pela alma. Eu choro e tal, e tudo isso faz parte. Mas você não consegue tocar Deus pela alma. Você só consegue tocar Deus pelo Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito. Então, eu não posso adorar aqui só pulando, levantando a mão, ficando de joelho e tal. Só isso não é o suficiente para tocar Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. O meu Espírito tem que estar ligado com Ele. E aí então, eu preciso ser espiritual. Para ouvir a voz do pastor que é Jesus, eu preciso ser espiritual. E ser espiritual, coloca aí para nós, né? Fazendo um favor, Amanda. O caminho para ouvir a voz de Deus é oração e jejum. Pastor Marco já está chovendo no molhado, já está sendo redundante, porque a gente cansa de falar sobre isso. Mas isso é algo que você vai ver sempre nas minhas ministrações. Sempre eu vou estar falando isso, sempre eu vou estar te levantando. Essa semana que passou, que dia que você jejuou? Quais os dias que você orou? Por quê? Porque só isso que é ministrado no domingo não é suficiente para te manter firme no Senhor. Isso aqui é uma ajuda, né? Todo domingo a gente vem para cá e Deus joga uma adrenalina na nossa veia, a gente se levanta, né? E vamos lá. Mas o decorrer eu tenho que ouvir a voz de Deus. O pastor Marcos é bênção, o pastor, né? O Rodrigo, o pastor Rodrigo é bênção, né? Daqui a pouco eu acho que vai estar ministrando palavra aqui, Renan, outras pessoas, o Josiel, enfim. É bênção. Mas o que vai manter de pé é eu estar assim. Deus, é verdade, Senhor, eu não tinha pensado nisso. Pois é, mas eu estou te falando, Marcão, é assim que funciona. E você fala assim, cara, que massa. E aquilo fica fervendo no coração da gente, amém ou não amém? Quando Deus fala algo, quando fala assim, você está errado, cara, você vai para a esquerda, você vai para a direita, você vai para trás, você vai para frente, você está errado. E aí você fala, não, você está errado, não sei que você está errado. O que é isso? Deus falando, é o Espírito Santo falando. E Ele convence. O Espírito Santo diz, né, isso que Jesus diz, Ele convence, né, que uma das coisas é convencer. Então eu preciso disso. Então, para ouvir a voz de Deus, eu preciso ser espiritual. Pela carne não vai conseguir, né? Então, se não gosta de orar, não gosta de jejuar, não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Vai ouvir uma palavra abençoada, né? Vai ser bênção e tal, mas aquele negócio que fica durante a semana, e aí, vai pôr a palavra em prática? E aí, olha aí, ó, você fez de novo. E aí, agora você vai mudar, vai colocar a palavra em prática? Quem faz isso é o Espírito Santo. E para essa comunhão com o Espírito Santo, eu preciso ser espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda característica aqui da ovelha pode pôr aquele versículo mesmo, fazendo um favor? Isso. Coloca lá para nós, João 10,14, coloca aí. Pastora Teira, acho que vai precisar de mais água hoje, que o camelo aqui está com sede. Segunda característica que eu queria falar de ovelha as ovelhas conhecem o seu pastor. Amém, amém? Então as ovelhas conhecem o seu pastor, né? Se você já teve a oportunidade de ver, o pastor lá chama e as bichinhas vêm um e vão atrás. Elas conhecem o seu pastor. E aí eu queria compartilhar algo. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me levou a uma canção. Que diz assim, eu quero conhecer Jesus. Alguém já ouviu já? Mas aí Deus foi e falou comigo assim, Marcos, mas será que a gente quer conhecer Jesus? E aí Deus me levou a pensar que muitos cantam essa canção, eu quero conhecer Jesus. Mas a pergunta que não quer calar, você quer conhecer Jesus? Só cantar eu quero conhecer Jesus não é suficiente para conhecê-lo. Deus falou isso para mim. Então, mas eu sei que você quer. E eu também quero. Cada dia que passa eu quero conhecer Jesus. Mas a pergunta reforçando o que eu falei no tópico anterior, quanto tempo nós gastamos com o Senhor?
Quantas vezes, como eu falei durante a semana, nós gastamos com Ele? A pergunta é, se eu quero conhecer Jesus, quanto tempo eu passo com Ele? Então foi isso que Deus, sabe, tocou no meu coração. Lembre-se que Deus está falando assim, ó, as ovelhas, aliás, eu sou a porta das ovelhas, amém? E o que eu estou falando é característica de ovelha para poder entrar pela porta. Então, sabe, se você quer conhecer Jesus, se eu quero conhecer Jesus, então a questão, sabe, é o seguinte, coloca para nós aí, Amanda, um princípio. O primeiro princípio que eu coloquei, né, que Deus colocou, isso, a ovelha conhece o pastor, muda de slide para nós, deixa aí. Para conhecer alguém, eu preciso gastar tempo com essa pessoa. Você concorda com isso, irmãos? Vamos lá. Cris, você conhece a Bruna, talvez pelo que ela fala, pela expressão dela, como ela, você consegue ter isso com a Bruna, você sabe? Às vezes a Bruna pode estar falando tal coisa, mas você sabe que no fundo é outra coisa. Você consegue ter isso? Consegue? Mi, você consegue ter isso com a Nicole? Consegue? O Renan tá novinho ainda de casado, né? Mas eu creio que se juntar em tempo de namoro e tal, já conhece quando a Amanda tá brava? Essa é a primeira lição que o esposo aprende quando casa. Não, brincadeira, irmãos. Ah, Jesus. Mas a verdade é, né, com certeza ali o Josiel, né, já conhece a Michele já conhece o Josiel entra em casa, a Michele bate o olho e já sabe que algo não está bom. Amém, amém? Assim como a minha esposa me conhece. Ela sabe se eu estou nervoso, se eu não estou, ela sabe se dá para falar alguma coisa naquela hora ou se não dá. Não é isso? Por quê, irmãos? Porque a gente gasta tempo juntos. A gente tem tempo junto. Então o tempo junto faz com que eu conheça a pessoa. Então o que Deus está falando que, lembre o princípio, as ovelhas conhecem o seu pastor. Então o que está falando aqui é que para conhecer alguém precisa gastar tempo. Então a resposta para a pergunta que eu fiz, eu quero conhecer Jesus, a resposta é quanto tempo você gasta na presença dele. Isso vai responder se eu quero conhecer Jesus de verdade. Para conhecer alguém é preciso gastar tempo. Então eu e a pastora Tere vamos aí para 30 anos de casado. Então a gente conhece bem. Ainda estamos conhecendo, né? Tem coisa que ele fala, nossa, isso eu não sabia. Brincadeira. Mas a gente conhece. Por quê? Porque tem muito tempo junto. Então o que Deus está falando para mim e para você, se você quer entrar pela porta que sou eu, você precisa me conhecer. Quando você conhece, não é isso? Se o Josiel vê que a minha está brava, ele já muda a estratégia. Também? Já entra de outra forma, não é isso, Renan? Você já muda, você já, né? Por quê? Porque você conhece, assim é com Jesus. Eu passo a conhecer, eu sei o que Jesus gosta, eu sei o que ele não gosta, eu sei o que toca o coração dele, eu sei o que não toca. Amém, amém? Então Deus está falando para mim e para você. Você quer me conhecer? Eu quero me fazer conhecido por você, para você. Mas você precisa gastar tempo comigo. Amém, irmãos? É isso que o Senhor está falando nessa noite. Outro, acho que eu coloquei ali, né? Isso. É impossível a gente conhecer alguém sem gastar tempo com ele. Então lembre-se, eu só vou conhecer Jesus de verdade se eu gastar tempo com ele. Porque sem gastar tempo com ele é impossível conhecê-lo. Amém, irmãos? É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Então eu sou a porta das ovelhas. E as ovelhas são assim. Terceira característica, então, para a gente ir para o final. A terceira característica da ovelha é: a ovelha obedece o seu pastor. Amém, irmãos? Então a ovelha obedece o seu pastor, ou seja, ela responde aos comandos do seu pastor. Amém? Ela responde positivamente. Então a ovelha, ela obedece
o que Jesus fala é no sentido mais executivo dessa palavra, né? É o executar essa palavra, é eu ouvir o comando e responder ao comando positivamente. Amém, irmãos? É isso que é. Então até coloquei algo que Deus colocou no meu coração. Põe aí para nós, Amanda. Isso. Vai para frente um pouquinho, deixa eu ver. Isso, depois você volta ali, porque eu acabei antecipando o versículo. A voz de Deus, ela tem que fazer isso, ela tem que entrar no nosso ouvido, ela tem que descer no nosso coração e se transformar em atitudes práticas. Então eu tenho que ouvir o comando de Deus, esse comando entra no meu coração e ele me move positivamente a responder o comando. É assim que funciona. Então a ovelha obedece. Agora sim, Amanda, pode voltar lá. Deixa que eu coloquei, eu antecipei o slide. Então eu preciso responder. Então Deus está falando isso. As ovelhas respondem aos desafios da palavra. Já vamos falar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero mais no profundo é falar o seguinte: a ovelha se deixa ser tratada pelo seu pastor. É isso que Deus está falando. Eu me deixo ser tratado pelo Senhor. Eu deixo Deus falar comigo e Deus quer me tratar. Ele vai falando, né? Como aquele agricultor que ele começa a podar a árvore para que ela dê mais fruto, amém? Faz as podas dói, né? As podas machucam. Mas a questão é obedecer a Deus, é responder ao seu chamado. Responder a Deus é deixar Deus tratar. É deixar o Senhor falar e a gente fazer. Nós precisamos deixar-nos ser tratados pelo Senhor. Jesus quer nos tratar. E isso é obedecer. As respostas sobre os comandos ou aos desafios da palavra, elas vão se demonstrar nas minhas mudanças de comportamento. Elas vão se materializar na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de pensar. E o Espírito Santo faz assim, ele te dá uma direção, e cada vez que você sai dessa direção, ele fala: opa, você está saindo. Ele fala: perdão, Jesus, eu já vou entrar e já vou continuar. Isso é deixar ser tratado pelo Senhor. É Deus ir tirando as arestas, é Deus ir tirando de nós as coisas que nos impedem de passar pela porta. É isso que o Senhor fala. Então por isso que entrar por essa porta é difícil, porque tem coisas que, mas é meu, essa camisa nova, essa camisa da Lacoste, como que eu não vou conseguir passar com ela porque está muito apertada, mas eu quero passar. Jesus fala: não dá para você passar, cara, mas Jesus, ela custou muito caro, mas você tem que tirar, mas Jesus, rapaz, me obedeça. Aí você tira a camisa e entra pelado. Amém, irmãos? É deixar Deus tratar, é deixar Deus fazer. Isso é responder. Então a ovelha obedece ao Senhor. Aí eu estava ali pensando, né? E uma característica diferente do bode e da ovelha: a ovelha é mansa. Amém, não amém, irmãos? Você já ouviu alguém falar assim: aprendei de mim que sou manso? E aí algo que eu fui colocar aqui, né? Já até coloquei. Põe aí, vai para frente um pouquinho, manda o slide para frente um pouquinho aí. Vai para frente. Nós como ovelha precisamos. Não, acho que eu não coloquei. Ah, deixa aí, ó. Tudo bem. Deixa essa foto aí. Não é o slide, mas depois a gente volta. Eu coloquei aqui, sabe, que a ovelha é mansa e ela se... Isso, deixa essa foto. A ovelha é mansa e ela se deixa pegar pelo seu pastor. Ela é mansinha. O seu pastor vem e ela vai de encontro, né? E ela deixa, né, o seu pastor a pegar. Nós temos, né, a minha filha, ela arrumou um cãozinho para ela, né, um cachorrinho, um maltezinho branquinho, né? E esse cachorro, na verdade, conquistou a família inteira, né? Porque ele é incrível. Pensa num bichinho dócil. Meu Deus, irmãos, né? Só não foi com o Josiel, quando o Josiel chegou lá, começou a latir com o Josiel, irmãos. É mole? Né? Eu até estranhei, mas é manso. E ele é legal, irmão, que quando
você vai pegar ele, né? Ele se levanta, ele meio que se joga assim para ajudar você a trazer ele para cima, né? E eu me lembrei disso porque a ovelha, ela se deixa pegar pelo seu pastor porque ela é mansa. E isso é muito profundo, sabe? O pastor chama a ovelha e ela vem correndo ao seu encontro. São características de ovelha. Eu nem coloquei isso ali para a gente colocar, sabe? Quando a ovelha está meio suja, o que o pastor faz? O pastor vai limpar. E ela fica, não, isso não passa negócio. Ela fica assim, irmãos? Não. A ovelha, ela só fecha os seus olhos e deixa o pastor limpar. Tem que tirar, ó. Ela deixa o seu pastor limpar. Isso é ser tratado. Quando o pelo da ovelha está grande, o que o pastor faz? Não vai tosquear. E a ovelha fica se batendo. Não, tira meu pelo. Onde você viu? Capaz que vai tirar. Não, quero tirar. Não, vai tirar. E assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem muito crente que faz assim. Jesus está ali querendo limpar o caboclo. E, não, Jesus, não, isso é demais. E vai saindo. Então não é ovelha. Tenta pegar um bode, irmão. Tenta limpar o bode, irmão, para ver o negócio. Tenta, vem aqui que eu vou te limpar. Vai limpar para ver. A ovelha não, irmãos. A ovelha, ela deixa, se ela se entrega. Quando você está entendendo o que Jesus está falando? Então quando Jesus fala comigo, Marcos, eu preciso limpar uma sujeirinha em você. E aí que você vai falar, Marcos? Ai, Jesus, eu sei que vai doer, Jesus. Mas vem limpar, Jesus. Quando você está entendendo? É isso que o Senhor está falando. Sabe, nessa noite, as minhas ovelhas obedecem a minha voz. Eu mando elas para a direita. Para a direita ela vai para a direita, eu mando para a esquerda, ela vai para a esquerda, eu mando lá para frente, ela vai para frente, eu chamo e falo, opa, aí você não pode ir, a ovelha dá aquela puxadinha e volta aí, e vai, né? Às vezes, né, irmãos, a ovelha está meio rebeldinha, daí o pastor pega o cajado e tal, daí ela volta correndo, né? Jesus faz isso com a gente também, não, irmãos? Às vezes, né, nós levamos umas cajadadas do Senhor, né? Mas a gente volta correndo, mas é assim que funciona. Então Deus está nos levando hoje a ser ovelha. Então a questão hoje é, deixamos ser tratados por Deus? Quantas vezes, sabe, Deus fala para nós mudar e nós não mudamos? Às vezes sabemos o que precisa mudar. Às vezes sabemos, eu tenho que mudar isso. Mas a questão é, você muda? Porque se você não muda, é porque Deus não está conseguindo tratar você. Você não está conseguindo obedecer a Deus. E para você entrar pela porta, você precisa ser ovelha. E ovelha obedece ao seu pastor. Amém, irmãos? Se nós estamos sujos, se o nosso pelo está alto, nós temos que deixar Deus limpar. Feche os teus olhos um pouquinho. Agora fale para Deus, quantas coisas aí tem para você mudar? Fale com você aí, eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar isso. Deixa eu fazer algo diferente. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Olhe para essa foto aqui. Olhe para essa foto. Olhe para essa foto. Agora feche os teus olhos de novo. Agora é você nos braços desse pastor. O que você precisa mudar? Jesus não te fala com um cajado, com um chicote na mão. Jesus te fala como essa figura que você viu. Porque esse é o amor que Ele tem por suas ovelhas. E eu e você somos ovelhas dEle. Não importa o quanto temos saído do caminho. Não importa o quão sujo nós estivermos, a figura vai ser essa que você viu aqui. É Jesus pegando a ovelha no seu colo e dizendo: eu quero
te limpar, mas você precisa deixar ser limpo por mim. Nessa noite é isso que Deus fala. A porta está aberta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu preciso que você seja ovelha. Amém? Não importa. Deus está falando o que você precisa mudar. E você está falando, eu sei que eu tenho que mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Você está falando aí com você, e o teu pastor está te ouvindo. E ele vai te dar força para você, porque ele faz exatamente isso. Ele te pega no colo, e ele então, com uma escova macia, espiritual, ele vem e começa a tirar os nós do pelo. Ele começa a tirar aquele pelo todo enrolado, ele começa a passar uma escova. E aí tem algumas coisinhas que a escova não resolve, então ele pega uma tesoura e ele corta e tira, e ele limpa, mas você precisa deixá-lo limpar você. Amém, igreja? Amém? É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Sabe, Deus não nos acusa, Deus nos ama. Deus quer fazer uma mudança extraordinária. Deus quer fazer algo tremendo. Para encerrar, irmãos, deixa ainda aberto aí, deixa esses slides aí, esse slide ainda, né? Será que tem bênção em ser ovelha, irmãos? A gente já falou algumas, mas vamos falar pela palavra e pelo versículo, né? Algo que eu coloquei aqui, né? Eu já ia esquecer, mas isso é muito profundo. Você sabe por que Jesus gosta de ovelha? Quem sabe? Porque Jesus se parece com uma ovelha. Jesus se identifica com ovelha. Onde está isso, Marcos? A ovelha, ela obedece tanto o seu pastor, que quando ela vai para o caminho do abate, ela não sai daquele caminho, ela não grita, ela não esperneia, e ela vai para o matadouro sem gritar, sem nada. Quando ela vai ser tosqueada, porque tosqueado não é bom, irmãos. Quando ela vai ser tosqueada, ela vai quietinha. E o seu tosqueador não tem que ficar segurando, segura 3, 4, não tosquear, não, deixa tosquear. Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 7. O que eu estou falando? Eu estou falando por que Jesus gosta de ovelha. Porque ele se identifica com a ovelha. Olha aí, vamos ver no versículo, Isaías, capítulo 53, e o versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Ele sabia que ele tinha que morrer, porque se ele não morresse, eu não viveria. Amém, irmãos? Então, Jesus se identifica com ovelha. Por isso que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus está te convidando para entrar nessa porta. Vamos lá para o versículo 9, João capítulo 10, versículo 9, eu estou encerrando. As bênçãos de sermos ovelhas. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ponto. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu queria encerrar aqui, então, as bênçãos de ser ovelha. Né? A vida de ovelha também não é só paulada, não é só renúncia, né? Não. A vida de ovelha que está junto com seu pastor é muito bênção. É ser abençoado. Então ele diz aí, né? Primeira coisa que ele fala, deixa o versículo aberto, isso para mim, por favor, né? Entra, cadê? Eu sou a porta, bato, quem por mim será salvo. Primeira coisa que fala, quem entra nessa porta é salvo.
Salvo do que, irmãos? Salvo do diabo, salvo das armadilhas, né? Salvo de várias coisas, mas principalmente salvo na questão eterna. Salvo na questão que se Jesus descer hoje e chamar a sua igreja, ou se porventura partirmos dessa vida hoje, nós vamos direto para os braços do pastor, amém, irmãos? O pastor vai chegar, vem cá, ovelhinha, vem aqui, ovelhinha. É isso que ele está falando. Então quem entra pelo pastor, é isso, quem entra por essa porta que é ele, a primeira coisa, você é salvo. Não tem nada que roube essa verdade, porque Jesus morreu na cruz por nós, sabe? Salvo do lago de fogo, salvo da morte eterna, é salvo, que é a coisa mais importante do cristão, é a sua salvação. Não é o carro novo aqui, não é a casa boa aqui, não é o salário bom aqui. O que importa para o verdadeiro cristão é para onde ele vai, se ele morrer agora, porque se ele morrer agora, ele não leva nada desse lugar. Entrará e sairá. Pode pôr para mim lá o slide, por favor. Vai para frente um pouquinho, deixa eu ver. Deixa um pouquinho. Volta. Aí, volta mais aí. Isso. Então, a primeira coisa é salvo. Segunda coisa, ele está falando no versículo: entrará e sairá. O que isso fala? Isso fala de liberdade. Quem entra por essa porta será salvo, entrará e sairá. Isso significa liberdade, sabe? Nós somos livres verdadeiramente. Pergunte, né, para alguém que é viciado em drogas, em álcool, em prostituição, ele vai te falar o que é ser escravo. Escravo é fazer um monte de coisa que não quer fazer, que sabe que é ruim, sabe que está destruindo, mas não consegue. Isso é escravidão. Mas nós somos livres. Isso não tem poder sobre as nossas vidas. Pode entrar e sair. Tem liberdade. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu sou a porta, entra por mim correndo. É isso que o Senhor está falando. Sabe, quanta gente vive escravo da prostituição, escravo do pecado. As ovelhas do Senhor não são escravas de nada disso, amém? Tem o controle, não quer dizer que não falha, amém, irmãos? Mas não é escravo. Logo que falha, vai, se arrepende, chora diante do Senhor. Deus vem ali com seu, né, com aquela foto que nós vamos encerrar ali, abraça a ovelha, né, e já cuida do tratamento ali, da dorzinha, amém, irmãos? E por último, ele fala: encontrará pastagem. Isso fala de provisão. Você vai ter o que precisa, porque se você entra por a porta que é Jesus, Deus vai prover para você, amém, irmãos? Deus vai prover. A ovelha tem provisão de Deus na sua vida. E eu queria, para encerrar, falar de um cara que fez doutorado em ovelha. Quem cuida de ovelha, como é que é mesmo, gente? Pastor, mas tem ovelha é o que mesmo? Esqueci, cara, o nome. Mas tudo bem, deixa eu falar, não vamos ser no assunto. O que eu quero falar é que Davi era PhD em ovelha, tinha doutorado, tinha mestrado, rebanho também. E ele tinha doutorado. E ele é o cara que sabia de ovelha. Ele escreveu o Salmo da ovelha. Amém, amém. Qual era o professor de Davi? Davi era pastor de ovelhas. Não é isso que Deus fala para ele assim, né? Quando ele é confrontado pelo profeta, ele fala assim: eu te tirei do curral, de por detrás do curral de ovelhas, e te fiz rei do meu povo. Mas Davi era um cara que tinha doutorado em ovelha. Vamos ver, abre aí sua Bíblia, Salmo 23. Abra sua Bíblia. Não é bom ser ovelha do Senhor, irmãos? Sabe, é isso que Deus tem para as nossas vidas. É isso que Deus fala para nós nessa noite. Então, corra por essa porta. O que diz aí? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e
me conduz a águas tranquilas. Olha o que Deus tem para a ovelha. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. A ovelha é protegida pelo Senhor. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Então, por águas tranquilas, pastos verdejantes, é porque assim solta as ovelhas num pasto verdejante, irmãos. As bichas saem correndo de alegria, comida, abundância. Olha aqui, vamos comer, tá? É isso que tá falando. Águas tranquilas, porque daí come, dá aquela sede, né? E agora? Agora tem águas ali, não é águas com onda, com corrente, que se colocar a boca lá já leva junto. Não, águas tranquilas, limpas. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que o Senhor tem para mim e para você. E volta aquele slide lá para mim da ovelhinha. Volta lá, volta. Pode voltar, fica aí. A ovelha sempre será cuidada pelo seu pastor. Quantos querem ser cuidados por Deus? Então nessa noite, eu e você precisamos ser ovelhas. Então Deus nos chama para ser ovelha. E por último, as ovelhas serão as escolhidas. Onde que está isso? Último versículo da noite, Mateus capítulo 25. Mateus 25, capítulo 25, versículo 33, diz assim, ó: e colocarás as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança do reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Quem que ele vai separar para a direita, irmãos? As ovelhas. Vai ter os bodes e as ovelhas. Deus olha para mim e para você, vai dizer assim: vem aqui, no caso para você esquerda, para mim é direita, e receba a herança que está guardada por você desde a criação do mundo. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Eu sei que Deus nessa noite deve ter falado com você, porque falou comigo durante toda essa semana. E nessa noite Deus está nos convidando para ser ovelhas. E eu sei que em alguma área da sua vida, assim como a minha, eu preciso alinhar. Eu preciso trazer para o centro da vontade de Deus. Então nessa noite Deus está falando com você, tantos que estão aqui como aqueles que estão assistindo pelo Face, aí na sua casa. Então a primeira característica que eu falei: ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você não tem ouvido a voz do seu pastor, você precisa correr, você precisa se tornar mais espiritual do que você está sendo, para que o teu pastor possa falar e você possa ouvir. A outra característica da ovelha que eu falei nessa noite: ela precisa conhecer o seu pastor. E para conhecer o seu pastor, ela precisa gastar tempo com ele. Ela precisa cultivar tempo de comunhão, tempo de estar na presença, porque só assim vai conhecer o seu pastor. E por último fala: a ovelha, ela obedece ao Senhor. A voz de Deus entra no seu ouvido, desce no seu coração e se transforma em atitude positiva, respondendo ao desafio de Deus. Então nessa noite, Deus está falando comigo e com você: alinha a sua vida comigo. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai,